preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Olá, bom dia, bom dia. Alegria ter companhia de vocês mais uma vez. Que bom que nós estamos aqui para mais um dia, uma manhã de estudos, de reflexões em torno do tema magnetismo humano para desenvolver o nosso potencial de magnetizadores, daqueles que minimizam o sofrimento, as dores, em nome do Cristo. Vamos começar fazendo uma leitura, uma reflexão em torno de uma lição que está no livro Benção de Paz, Benção de Paz, é uma lição de Emmanuel, é o capítulo 13 da obra Benção de Paz. O título é No Reino da Alma. No Reino da Alma fala do desenvolvimento da nossa potencialidade enquanto herdeiros da luz, enquanto filhos do Altíssimo. E o Emmanuel pega uma fala de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, que diz: Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição de minhas mãos. Fala de Paulo. E o Emmanuel, então, vai comentar esse versículo, essa colocação de Paulo, que era direcionada a Timóteo. Ele diz: numerosos os companheiros que pagam ou reclamam concurso alheio para que se lhes desenvolva determinadas qualidades espirituais. Ginásticas, regimes dietéticos, penitências, austeridades místicas. Sem dúvida, semelhantes processos de educação do corpo e da mente valem por precioso concurso ao despertamento da vida interior, sempre que empregados de intenção e pensamento voltados para os interesses superiores do espírito. Mas não basta. A palavra do Evangelho, através do apóstolo Paulo, é suficientemente esclarecedora. Ele se reporta à colaboração dos passes magnéticos ministrados por ele mesmo em favor do discípulo. Entretanto, não o exonera da obrigação de acordar em si e por si próprio os talentos de que é portador. O convívio com o amigo de altura moral do convertido de Damasco, as preces e ensinamentos do lar, os apelos doutrinários e o amparo externo constantemente recebido não desligavam Timóteo do dever de estudar e aprender, trabalhar e servir, a fim de burilar os seus dons de alma e acioná-los na construção da própria felicidade para a extensão do bem. Pensemos nisso e saibamos receber reconhecidamente os auxílios que a bondade alheia nos proporcione, aproveitando-os em nosso benefício. Mas lembrando sempre que o autoaperfeiçoamento, para que a luz do Senhor se nos retrate no coração e na vida, será resultado de esforço nosso, ação individual de que não podemos fugir. Emmanuel, essa é a lição preciosa
que o Emmanuel compartilha conosco, falando sobre o desenvolvimento de todo o nosso potencial, de todas as qualidades nobres, virtudes e valores que possuímos ainda adormecidos, acanhados, mas que se nós investirmos bem, nós conseguimos fazer um ótimo desenvolvimento, partindo inclusive do coletivo dos espíritos superiores que nos mostram claramente aonde nós podemos chegar se tivermos de fato o coração voltados ao alto. Vamos fazer nossa prece então, buscando uma sintonia com o sagrado, uma sintonia com o divino. Não esquece, gente, de colocar o nome aí, tá? Por favor, viu? Coloca o nome, por favor, aí, certinho, a cidade, para que a gente possa fazer anotação aqui e marcar a presença de vocês, tá bom? Vamos fazer nossa prece, então, elevando o nosso pensamento, o nosso coração ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso mestre de amor, pelas bênçãos da vida, pela saúde do corpo e da alma, pela inteligência, pela consciência desperta e pela oportunidade da manhã de nós refletirmos em torno de um tema tão importante para nós, que tem como finalidade desenvolver o nosso próprio potencial e também auxiliar aqueles que solicitam de amparo, de acolhimento e de socorro, rogando a presença dos benfeitores espirituais estejam conosco, nos sustentando, nos inspirando, ampliando ainda mais a nossa inteligência e sensibilidade, para que possamos compreender os ensinos que nós iremos meditar com muito carinho nessa manhã. Nesse momento, Senhor, agradecemos imensamente pelo esforço do professor Allan Kardec, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o apóstolo da mediunidade, principalmente de André Luiz, o mentor no qual iremos explorar o seu pensamento hoje, aproveitar os seus esforços e beber na fonte da sua sabedoria. Que o Senhor da vida, o nosso Pai, o abençoe, o recompense por todas as bênçãos e por todo o ensino compartilhado conosco. Que possamos fazer um bom uso, em nome do Cristo, em nome de Ismael, em benefício das pessoas que passam por momentos de luta, de dor e de sofrimento, que possamos oferecer o nosso melhor. Esteja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, porque muito precisamos da tua presença no meio de nós, e que, sobretudo, mestre amado, que possamos também estar contigo, que assim seja. É isso, gente, bom dia mais uma vez. Hoje nós vamos refletir em torno de uma matéria que eu tinha prometido a vocês, que nós iríamos refletir de uma forma mais minuciosa. Infelizmente, eu perdi o arquivo da semana passada, né? Por isso que eu enviei para vocês a gravação das aulas. Então, hoje nós vamos refletir em torno daquela matéria que são sobre cada centro vital, são centros vitais com as suas funções, com a postura que nós precisamos ter no cuidado com os nossos centros vitais, quais que são as posturas que são prejudiciais e quais as posturas que são providenciais, que causam uma harmonia, né, uma saúde, vamos dizer, espiritual e perispiritual, tá? Essa é uma das matérias mais importantes, por isso que eu resolvi pegar uma aula só para tratar sobre ela, visto que naquela primeira semana, nós não conseguimos, né, gente? Porque a internet não estava boa, né? Então, nós não conseguimos, eu fiquei devendo para vocês, tá? Hoje nós teremos mais tarde a aula presencial. Gente, desculpa que hoje eu não vou conseguir dar uma atenção para vocês aí no chat. Eu vou explicar daqui a pouquinho. A gente tem um tempinho assim bem curtinho para trabalhar cada centro
vital, centro de força. Então, por esse motivo, eu preciso manter bem o foco para que a gente possa, de fato, aproveitar a aula. Eu vou ter 10, 15 minutinhos para tratar de cada um, tá? Mas antes eu queria só relembrar, hoje à tarde nós temos aula presencial lá na Sociedade Espírita Allan Kardec, no bairro Mangueiras, aqui em Belo Horizonte. E nós tivemos em torno de 20 inscrições das pessoas que aqui se encontram, né, em Belo Horizonte, nas redondezas também. Lembrando, gente, que para vocês não errarem o caminho, né? Quando vocês estiverem indo para lá, porque às vezes o Waze envia para outro lugar, tem que colocar no Waze Sociedade Espírita Allan Kardec, tá? E o ponto de referência é a segunda rua à direita, após o supermercado Mineirão, tá bom? Que o Waze costuma mandar a segunda rua à esquerda, na verdade é a segunda rua à direita. Então, para vocês que estão em outras cidades, estados e querem ter acesso à aula, vai ser gravado tanto a parte que é teórica, informativa sobre a depressão, dentro do aspecto da fisiologia, dentro do aspecto mais científico e também dentro do aspecto espiritual, do comprometimento emocional. Então, primeiro a teoria, depois a prática. Nós iremos gravar esse conteúdo e vamos disponibilizar para vocês, e será uma aula a mais, tá, turma? Será uma aula a mais. Então, tem uma outra questão também que depois eu vou compartilhar com vocês, que é a questão do livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, é um livro de Jacó Melo. Então, nós conseguimos 10 volumes dessa obra e vai ser prioritariamente oferecido para as pessoas que irão ao seminário, mas vocês também podem adquirir. É só me falar, o valor da obra é R$ 80. Você pega uma para mim fazendo favor, Inês? O valor da obra é R$ 80, caso a pessoa for pegar conosco, lá na SEAC, tá? É R$ 80. É, e é uma obra extremamente importante para quem quer, de fato, começar no magnetismo e começar pelo TDM1, que é a técnica, que é o tratamento de depressão pelo magnetismo. É um tratamento complementar, tá, gente? Esse tratamento não substitui em nada o tratamento com psiquiatra, o tratamento psicoterápico, não substitui em nada, é um tratamento complementar, ok, turma? Vou mostrar para vocês o livro aqui, quem quiser, é só solicitar no telefone do Religare, tá? Que é o 31, vou colocar aqui para vocês. Vocês já têm salvo, não tem? Coloca aí para mim, por gentileza. Trinta e um nove, obrigada. Gente, esse livro aqui, ó, A Cura da Depressão pelo Magnetismo. É um livro que apresenta todas as 3 etapas das técnicas que são para o tratamento de depressão, de síndrome do pânico, ansiedade e bipolaridade. Tá bom? É o livro R$ 80, é só solicitar no telefone 31983809264, tá bom, turminha? Então vamos lá, vamos para a nossa matéria de hoje, que são os centros vitais. Nós vamos refletir em torno dos 7 centros de força, centros vitais, tá bom? E aí, nós vamos começar observando. A outra vez eu não consegui compartilhar com vocês, né, gente? Porque a internet estava muito ruim da outra vez. Estamos aqui, ó, com uma imagem, uma simulação dos centros vitais, tá? A primeira coisa que nós vamos observar é o eixo dos centros vitais. Tá vendo esse cone que ele tá no coronário, aqui na parte de cima? Então, todos os centros vitais, ele tem essa aparência. Ele é sempre um cone, tamanhozinho assim de 5 centímetros aproximadamente, tá? Então, os centros que nós estamos olhando para eles, na frente deles, dá uma olhada aí.
Olha para vocês verem aí. Todos os demais, gente, deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí, ó. Tá dando para ver direitinho aí? Aqui, ó. Isso, a minha setinha aqui, ó. Então, todos têm esse formato aqui, tá? Do cone. Essa é a aparência da frente. Então, é circular. Só que ele abre sempre assim. E detalhe, nós temos a frente dele que abre assim, né? Como se fosse um cone. E aqui atrás nós temos o reverso do centro de força. Então, é como se fosse um cone para frente e do outro lado a mesma coisa. E existe um eixo, que é o fluxo de energia que passa assim, ó, entre um e outro. Quando um centro de força está congestionado, esse fluxo de energia fica, ele é impedido, tá? É impedido o fluxo de energia. Então, o que a gente tem que aprender é o seguinte: existe a frente e existe o verso, que é o que a gente chama de verso e reverso, que é o centro de força que abre e atrás abre também, tá? Existe esse eixo. Mas existe também esse eixo aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse eixo, qual que é o eixo? O eixo coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico e genésico. Rose, e o esplênico? O esplênico é esse laranjinho aqui, ó. O esplênico fica 45 graus no baço, do lado esquerdo, tá? 45 graus. Isso quer dizer que ele também tem o seu eixo, mas o eixo dele não é assim. O eixo dele é assim, ó. É a 45 graus, tá? Então, a gente tem o eixo são desses centros vitais aqui, que eles estão alinhados, com exceção do cardíaco, que ele é um pouquinho para a esquerda, bem pouquinho, mas podemos considerar também que ele está dentro do eixo. E o único que sai um pouquinho desse eixo, que sai fora, é o esplênico, tá? Hoje, na aula à tarde, eu vou explicar direitinho para vocês a respeito disso, como que a gente trata e cuida bem desse centro vital, que ele é extremamente importante para nós. Tá bom, gente? Isso é muito importante que a gente compreenda a matéria, compreenda a função de cada um, exatamente para a gente é, fazer o tratamento de uma forma integral. Porque se eu trato todos os centros vitais, que eles estão alinhados, e deixo o esplênico de lado, o que vai acontecer com esse esplênico? Uma vez que ele não funciona da forma que ele deveria, ele causa um impacto, um desequilíbrio nos demais. Então, se um centro vital está desarmonizado ou congestionado, ele vai impactar naqueles que estão mais próximos. Então, vamos imaginar aqui, se o centro cardíaco, esse centro vital aqui que está aqui no peito, se ele está obstruído, ele pode roubar energia do laríngeo e do gástrico, porque ele vai roubar energia daqueles que estão mais próximos. Se o esplênico ele está congestionado, que é no caso da depressão, por exemplo, ele pode desequilibrar o gástrico e pode desequilibrar o genésico. Então, nós vamos ver comumente em casos de depressão ou excesso de alimentação ou ausência de apetite. A pessoa para de comer, ou come muito ou para de comer, tem problema de apetite. Ou perde por completo a libido, ou desregula o libido e tem uma hiperativação da libido.
tá? Isso guarda relação com o desequilíbrio do centro esplênico, que vamos dizer, o maior causador dos transtornos de humor. Então, algo acontece no centro esplênico, porque se o espírito está passando a mente, o corpo mental está num processo de desequilíbrio, ele manda uma ordem de comando para o perispírito adere, responde e passa para o corpo. Então, onde se encontram os centros vitais? No perispírito, tá bom? E aí, uma vez que esse centro vital ele fica comprometido, ele compromete os demais. Ok, turma? Daqui a pouco vocês vão compreender melhor isso quando eu começar a explicar cada um dos centros vitais. Combinado? Então, vamos agora refletir em torno de cada centro vital. Como eu expliquei, gente, tem pessoas que estão entrando depois aí. Não consigo hoje dar atenção para vocês, porque eu tenho exatos 13 minutos para tratar sobre cada centro vital, e é muita matéria. Se eu for dar atenção para vocês, eu não vou conseguir mais uma vez passar a aula sobre os centros vitais, tá bom? Toda base de pesquisa é André Luiz. E uma das obras que mais falam a respeito dos centros vitais é a obra Entre a Terra e o Céu. Então, partindo da definição do próprio André Luiz na obra Entre a Terra e o Céu, ele diz: analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos. O que são os plexos? São aquelas ramificações nervosas. Quando nós falamos que o magnetismo atua no sistema nervoso, da mesma maneira que algumas substâncias, o que nós estamos querendo dizer com isso? O centro vital, que tem a sua característica de assimilar, de sugar as energias, de expelir as energias, na sua função de, vamos colocar aqui metaforicamente falando, de exaustor e ventilador, tá? No sentido de centripetar e centrifugar. Ele absorve o fluido. Absorveu o fluido, o que acontece com esse fluido? Ele vai para os plexos nervosos, e os plexos é que distribui isso na corrente sanguínea. Então, o magnetismo atua no sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. Colocação do professor Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, tá bom? Vou mandar para vocês a referência certinha. Então, nós temos o corpo espiritual ligado, o corpo espiritual ligado célula a célula ao corpo físico. E como que cai esse fluido? Através dos plexos, que ele fala. E que, vibrando em sintonia uns com os outros, um centro vital ou centro de força vibra em sintonia com uns com os outros. Jesus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se eu leso, se eu desequilibro pelo meu mau olhar, pela minha maledicência, um centro vital, que seria o frontal, responsável por olhos e ouvidos, se eu desequilibro esse, eu desequilibro todo o meu corpo espiritual. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, ok? Tranquilo até aqui, turma? Coloca aí para mim, por gentileza. Faça esse favor para mim aí. Vibrando em sintonia uns com os outros, o influxo do poder diretriz da mente, olha aí a mente. Então, Rose, é a mente em desequilíbrio que gera o desequilíbrio? Sim, e nós vamos ver isso. Daí a importância dessa matéria que é cuidados e manutenções com os centros de força. Vocês vão ver a importância dessa matéria para a vida, gente. Para a vida. É importantíssimo.
Ele continua. Cadê? Estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas e que podemos definir como sendo um campo eletromagnético. Hoje, mais tarde, eu vou explicar para vocês a respeito do campo. O que é o campo? É o nosso campo de energia, que uns têm um pouco mais dilatado, outros têm um pouco menos dilatado. Isso vai depender de quê? Da mente. Como está a nossa mente? Quanto mais espiritualizada e pura, o campo ele é mais extenso. Quanto mais materialista, quanto mais identificado com a realidade do mundo corporal, menos extensa é a irradiação do perispírito e, portanto, o campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Os centros de força se localizam no corpo espiritual e no corpo físico. Por que no corpo espiritual e no corpo físico? É o que eu falei anteriormente. No corpo espiritual se encontram os centros vitais ligados aos plexos. Então, existe uma ligação direta nisso. Por isso que você aplica um passe calmante, você aplica um passe, um magnetismo, com o comando mental de acalmar, de asserenar, de tranquilizar, a pessoa assimila os fluidos ou permite, numa condição aberta, oferecendo a possibilidade, isso partindo da relação magnética, e você atua no campo eletromagnético dela, renovando as células, como se fosse uma hemodiálise. Você pega o fluido passa por você, você qualifica esse fluido, dá propriedades ao fluido, e quando a pessoa, paciente, entre aspas, ou acolhido, que está ali recebendo magnetismo, respira novamente os fluidos, esses fluidos saem impregnados pelos fluidos calmantes, de serenidade, de tranquilidade. Então, a pessoa recebe esse fluido renovado por essa hemodiálise, entre aspas, que nós fazemos através do magnetismo. E como ela se sente? Muito melhor. Então, é o mesmo fluido que é dela, você assimila, modifica as propriedades, e quando você aplica novamente, redistribui, realinha os centros de força, é imediata a melhora do paciente. E aí ele fala, os centros de força se localizam no corpo espiritual e no corpo físico, no campo correspondente à medula dorsal e na vizinhança dos seus correspondentes endócrinos. E assim como o sistema endócrino controla em grande parte as atividades do corpo físico ou material. Olha que importante o que André Luiz coloca para a gente, fazendo um desdobramento da colocação do professor Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Muito obrigada, meu bem. Em O Livro dos Espíritos, que fala que o magnetismo atua no sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. Aqui André Luiz explica, o André Luiz traz casos, ele ilustra de uma forma bem visível para a gente todas essas informações. E aí vem o André Luiz, gente, isso no livro tá minucioso, explicando expressão por expressão de André Luiz, tá? Lembrando que o livro sai agora no início de agosto, tá bom? Em breve a gente vai começar a fazer a pré-reserva do livro, tá? Porque vai ser limitado, tá bom, gente? Segundo André Luiz, os centros vitais atuam como verdadeiras válvulas energéticas que regulam o aporte de energias em diferentes regiões do organismo. E nós vamos ver a saúde ou a doença como um fluxo de energia, ou, no caso, a saúde como um fluxo de energia que transita e a pessoa fica bem, ou quando se condensa, quando se obstrui em determinadas partes, causando prejuízo e desequilíbrio. Olha, gastei em torno de 30 minutos. Agora que nós vamos começar com cada centro de força. Qual que é a nossa ideia? Explicar a função do centro de força. Aqui eu vou pegar apenas uma frase de André Luiz.
Porque cada centro de força eu recorto, pego na íntegra todas as menções que André Luiz faz do centro coronário, todas, em todas as obras, Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos, Obreiros da Vida Eterna, Mecanismos da Mediunidade, ou nos domínios da mediunidade, Obreiros da Vida Eterna, eu já falei, né? Então, eu pego os recortes e depois faço um resumo para facilitar a nossa compreensão. Mas é porque o livro, ele tem como finalidade principal mostrar o quanto André Luiz é o grande magnetizador do mundo espiritual. Não ele em si, mas estou dizendo, ele é vamos dizer, um magnetista, um indivíduo que, através das obras, a gente percebe que o magnetismo é alvo da sua atenção. Ele deu toda uma atenção para o magnetismo, ele queria entender como que se dava esse processo de cura, visto que ele era um médico, ele queria entender medicina espiritual, então ele faz um grande trabalho, um grande esforço. Por isso que nesse primeiro volume da obra, eu dou um enfoque todo em André Luiz. Eu falo dos magnetizadores clássicos, mas eu dou um enfoque todo em André Luiz. E no segundo volume é que eu vou explorar as técnicas apresentadas por cada magnetizador clássico, como Deleuze, por exemplo. Então, é importante para a gente entender a grandeza da obra de André Luiz, tá bom, gente? Então, pegando aqui apenas em Evolução em Dois Mundos, a definição que ele dá sobre o centro coronário. Coronário. Então, tem aqui 10 minutinhos, 15 minutinhos para falar do coronário. Coronário, esse é o centro de força mais importante dos centros vitais. Aqui é André Luiz, em Evolução Dois Mundos, capítulo 2. Ok? Uma das obras mais extraordinárias de André Luiz. Este é o centro de força mais importante dos centros vitais. Situa-se onde? Esse cone aí, no alto da cabeça. Ele é apontado para onde? Ele é apontado para o mundo das ideias. Ele é apontado para as esferas superiores. Isso quem está falando sou eu, tá, gente? Eu vou ler na íntegra aqui para eu não contaminar o pensamento de André Luiz. Esse é o centro de força mais importante dos centros vitais, situa-se no alto da cabeça, instalado na região central do cérebro. Opa, observação, observação, sede da mente. Observação, sede da mente. Então, qual que é a relação dele com o corpo mental? O que é o corpo mental? É o envoltório sutil da mente. Qual que é a ligação dele? Total. Tá? Coronário tem ligação total com o corpo mental. Centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma. Olha o corpo mental aí. O que é o corpo mental? O corpo mental, ele projeta o perispírito, o perispírito projeta o corpo. Então, o perispírito nada mais é do que a ordem de comando do espírito. É a cópia do corpo mental, ok? Orienta a forma, o movimento, a estabilidade, ó, presta atenção, a estabilidade, o mecanismo orgânico, isso é importante. Estabilidade, ok. Então, quando eu for tratar, por exemplo, labirintite, eu vou atuar onde? No genésico? Não, eu vou atuar no coronário no frontal. Ok? Eu explico isso no livro, mas eu estou chamando a atenção para a importância da colocação de André Luiz, tá? Estabilidade, metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, nas faixas de aprendizado que lhe corresponde no campo planetário. André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos. E aí, no Traterra e o Céu, ele coloca que recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, então é o coronário que comanda os demais, vibrando, todavia, com eles, justo regime de interdependência. E aí, depois eu cito aqui, ó, de novo, Evolução em Dois Mundos, eu cito mais uma vez, em outro momento, Evolução em Dois Mundos, depois eu cito novamente a Evolução em Dois Mundos, depois eu cito Entre a Terra e o Céu, depois eu cito Evolução em Dois Mundos mais 3 vezes, informações que estão espalhadas na obra, que eu faço questão de concatenar essas informações, colocar numa ordem para a gente ter uma compreensão, tá, gente?
Quais que são os aspectos espirituais desse centro de força importantíssimo? Sede da mente, ligado ao corpo mental. Qual que é o aspecto espiritual? Aceitação e transcendência. Gente, se eu tivesse tempo para pegar uma aula de cada centro vital, pelo menos uma hora, seria maravilhoso, porque isso aqui é tão importante. No Evangelho, a gente tem assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Está no Evangelho de João, são palavras de Jesus. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Tudo que é divino e sagrado não impõe vontade sobre nós. Não impõe. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Evangelho não nos rouba nada. Evangelho não nos impõe nada. Tudo que é sagrado, que é divino, eu é que preciso fazer o movimento em busca de. Pedir, obtereis, buscar, achareis, bater, abrir-se, buscar. Quem que pede, busca e bate? Eu. Então, dentro do aspecto espiritual desse centro coronário, a aceitação é como se eu voltasse dentro de um mecanismo que é chamado nas plantas de heliotropismo, que é o movimento que as plantas, principalmente o girassol, faz em direção ao sol, e que a flor de lótus também faz, para a captação de quê? Da luz. É nesse sentido que o coronário, ele responde ao nosso desejo. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, dentro do aspecto espiritual, aceitação e transcendência. O aceitar é um movimento meu em direção às esferas superiores, em direção ao sagrado, ao divino, à natureza que também é a manifestação de Deus. Conseguem compreender a importância dessa palavra? Aceitação. O divino está aí em toda parte. Deus é o grande dispensador dos bens celestes. Mas eu aceito isso? Eu entendo que eu sou herdeira? Eu entendo que eu posso, a qualquer momento, me beneficiar, utilizar em meu benefício, em benefício de todos, as maravilhas da vida? Então, a palavra aceitação é importantíssima. E transcendência. Vamos entender essa palavra como sendo, dentro de uma abordagem nietzschiana, de um filósofo que eu amo profundamente, que é o filósofo Nietzsche. Ele falava muito a respeito do super-homem. O que é o super-homem? O super-homem é o homem que se supera em todo momento. Então, é dentro da percepção da oração dominical, é o venha a nós o vosso reino. Eu busco, eu rogo do divino, da vida de nosso Pai, que o reino de Deus comece a imperar sobre nós. E aí vem a transcendência, vem a minha superação. Eu saio de um patamar e vou para um patamar superior. É nesse sentido que é o super-homem, é o ser que se supera. Quando nós desenvolvemos dupla vista, tato magnético, desenvolvemos o sonambulismo, ou as nossas faculdades anímicas, esse é o mecanismo. É disso que nós estamos falando aqui. Da autossuperação, de ir um pouco mais além. É a colocação de Paulo a Timóteo. Eu estou aqui, estou impondo as minhas mãos sobre você. Como é que é o termo que ele fala aqui? Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus, que em ti, que há em ti, pela imposição de minhas mãos. Paulo aplica uma imposição, faz uma imposição de mãos nele, rogando a Deus que em Timóteo fosse acordado e desperto todo o dom de Deus. E ele manda, eu falo assim, tudo bem, o Paulo faz esse movimento. Agora, isso não quer dizer que o Timóteo não tem que buscar esse mecanismo de transcendência, esse mecanismo que é de
autossuperação. Porque o esforço é nosso, nós é que precisamos fazer. Ok, glândula. Qual que é a glândula que está associada diretamente ao coronário? Pineal. Glândula endócrina pineal. Órgão associado, cérebro. Ok? Cérebro. Doenças. Vamos observar isso aqui que é importantíssimo, tá? Doenças. Mal de Alzheimer. Cadê? Mal de Parkinson, esquizofrenia, epilepsia, tumores cerebrais. Posturas prejudiciais. Ô, gente, quando nós falamos de doenças aqui, o que que isso quer dizer? Para tratar essas doenças, é importante a harmonização desse centro vital, que é o coronário, bem como o cérebro. A harmonização do cérebro em áreas específicas. Se é uma gagueira, área da broca, se é epilepsia, outra, e assim vai. Você tem que estudar fisiologia e anatomia, pra você entender o mecanismo todo. Isso aí é matéria do módulo 2 para o módulo 3. Eu estou falando com vocês só para vocês entenderem como que funciona o magnetismo, tá bom? Posturas prejudiciais a esse centro de força, que é o coronário. Excesso de preocupação, estafa mental, sono insuficiente ou em excesso, insônia ou hipersonia, ok? No meu livro tem um capítulo que trata um item que trata só sobre o sono. Daí vocês entenderem a importância disso. Quais que são outras posturas prejudiciais? Ódio, mágoa e rancor. O que eu quero dizer com isso? Quando eu alimento ódio, mágoa, rancor, o que eu estou causando no meu coronário? Desequilíbrio. Uma vez que eu desequilibro o coronário, como que isso pode afetar o corpo físico? Ok? Daí Jesus virá e dizer que ele é médico da alma. Porque a sede de toda problemática está onde? Na alma, no espírito. Daí a importância da renovação mental. Eu estudo, entendo a lógica do perdão, percebo, Jesus falou sobre perdão, por quê? Aí veio Emmanuel e diz, porque o perdão é remédio santo. E quem toma remédio é quem perdoa. Então, ele não falou porque era uma coisa tão bonita perdoar. Não, é porque é saudável perdoar. E tá aí a explicação. Ok? Lembram lá? Tumores cerebrais. Ok? Então, excesso de preocupação, estafa mental, insônia ou hipersonia, ódio, mágoa, rancor, ideias de vingança, desejo de vibração do mal, egoísmo e vitimismo, falta de mentalizações positivas e negativismo. A turma que gosta de assistir esse jornalismo sensacionalista e trágico, como é que vocês acham que está o corolário dessa turma? Tanta coisa boa para pensar na vida, para mentalizar, para dar atenção, o pessoal fica dando atenção aqui. Só trágico, tragédia. Olha aí, ó. Quais que são as posturas providenciais? Providenciais. Equilíbrio das emoções, repouso, refazimento natural, conexão com a natureza, andar na grama, caminhar, respirar puro, respiração diafragmática, desejar o bem, sentir o bem, viver o bem, ok, turma? Compaixão, altruísmo, piedade, oração frequente. Oração não é repetir palavras, é o estado de espírito. E ser uma pessoa otimista. Otimismo não é aquela positividade tóxica que tá uma tragédia, mas tudo tem um propósito.
tudo tem um propósito, você faz parte do plano de Deus. Não é isso que é otimismo, não, tá? É uma compreensão profunda da vida, ok? Até no aspecto mais trágico. E para isso a gente tem que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Para a gente não cair naquela positividade tóxica que não agrega em nada, ok? A nossa fé é raciocinada. Então tem que saber. Por isso que eu não gosto dessas coisinhas que o pessoal copia e cola, né? Justifica para os nossos amigos que são evangélicos, católicos, usar determinadas expressões. Ok, agora a gente tem que pensar em quais expressões nós vamos usar partindo de uma filosofia profunda, profunda, de uma fé que de fato é raciocinada, que é uma fé que parte daquele ensino de Jesus que o reino do céu é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha de uma sabedoria que é filha do evangelho em nós. Aí é diferente, aí você não solta palavras ao vento. É um otimismo, é uma fé embasada no tudo passa de Maria de Nazaré, compreendendo a função de cada coisa e de extraindo lições em cada situação. Então é diferente, gente, diferente. Por isso que vamos repensar sobre o que a gente fala, sobre chavões, vamos repensar sobre isso. Porque tem coisas que não traduzem em pensamento e o ensino direto dos espíritos superiores. Vamos para o próximo, centro vital, frontal ou cerebral, tá? Que é esse azul aqui, que é um azul, vamos dizer, um azul Prússia, um azul anil, tá? É um azul um pouquinho mais forte. Evolução em dois mundos, tá? André Luiz. Antes, é bom lembrar que o centro frontal, ele é contíguo ao coronário, responsável pela ordenação das mais variadas percepções, visão, audição, tato, viu? Muito voltado à palavra, à arte, ao saber, à cultura, tá? O André Luiz diz assim para a gente na Evolução em Dois Mundos, capítulo 2. Ele fala assim: é no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico referente aos poderes psíquicos, com influência decisiva sobre os demais centros, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos. Olha, marcando as atividades das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso. Quem manda no corpo aqui? Quem manda nas emoções? Quem tem que mandar? Eu. Eu, espírito. Não é brigar com a emoção. É colocar cada coisa no seu lugar. É ter consciência da raiva, do medo e colocar cada coisa no seu lugar. Como dizia Paulo, nosso corpo ele é evangelizável. Isso se dá como essa regência? Através do centro frontal. E ele fala, administrando o sistema nervoso em toda a sua organização e coordenação, atividade e mecanismo. Lembra de Jesus acordando no fundinho do barco da tempestade e dizendo para os fenômenos atmosféricos: cala-te, aquieta-te. É isso. É o Cristo interno acordando no fundo do barco, a gente trazendo à tona o ensino crístico e colocando cada coisa no seu lugar. Somos nós que devemos comandar as nossas emoções e não o contrário. Porque eu não sou mais um leão, mas a raiva é importante, inclusive, para mim, na condição em que eu me encontro, de um ser pensante e complexo. Então, eu preciso fazer uso da minha raiva e não ser dominada por ela. Uma coisa é tomar consciência, estou com raiva. Queria dar uma voadora. Posso? Não.
eu não sou eu não sou um animal feroz, eu sou um espírito. Vontade estou, mas eu estou aprendendo a fazer diferente. Então, deixa eu ver como é que eu posso fazer para, tomando consciência da raiva, administrá-la, estabelecendo o limite, que é a raiva, para você estabelecer o limite. Falar, opa, peraí, não passa disso aqui não, meu amigo. Me respeita, não é? Mas a gente vai aprender a comunicar isso, aprender a falar isso. Vamos conversar depois, que agora nós estamos um tanto quanto exaltados. A gente pode conversar depois. O que que é isso? Você colocar cada coisa no seu lugar. Lembra do livro dos Espíritos que fala: paixão é útil quando você governa ela, mas é como um cavalo que se torna perigoso quando ele passa a te governar. Então, eu que preciso ter as rédeas nas mãos aqui. Não é para agir de forma enfurecida, com raiva ou deixar o medo tomar conta de mim. Se o medo toma conta de mim, eu não faço nada, ok? Mas aqui não, aqui quem manda sou eu. É a mente desperta, é o ser ciente, é o ser inteligente, que administra as coisas, que gerencia. Daí a importância de sermos gestores de nós mesmos, porque do contrário a gente é como uma folha de bananeira, né? Ou um barco à deriva. E qual que é a probabilidade? O que que vocês acham? Um barquinho à deriva no meio da tempestade. Faz sentido para vocês isso, gente? Coloca aí para mim, por gentileza. Ele diz: administrando o sistema nervoso em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. Ok? Tranquilo, turma, até aqui? Vamos descer um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais, porque o tempo passa ligeiro. Tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, não. Está no capítulo 9 de Evolução em Dois Mundos. Ele fala assim: é de extrema importância ambos, né? Que são o coronário e o frontal, porque eles têm uma ligação, é um contínuo, né? Que, como eu disse para vocês, ele fala assim: representam as bases de operação do pensamento e da vontade. O que que é a vontade? A gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental, dizer, Emmanuel na obra Pensamento e Vida. Então, a vontade, ela está relacionada ao coronário e ao frontal. A absorção do componente divino pelo coronário e a gerência racional, ok? Racional do frontal. Não é racionalismo, racional, iluminado, tá? E aí ele fala que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, através dos centros nervosos, o encéfalo, conservando consigo o centro coronário, o centro cerebral, registra excitações inúmeras para que as faculdades de percepção e seleção, percepção e escolha se consolidem. Uma pena que a gente não tem tempo para trabalhar isso aqui, porque essa colocação de André Luiz é de uma beleza. E isso está inserido lá na Arca de Noé, tá? Porque a janelinha da Arca de Noé, tinha uma janelinha lá que a pombinha vem, não é? Com um galinho. Ali é o centro coronário. E onde ficam os animais que são os animais dóceis, é como se fosse o centro, é o centro é, frontal. E os centros inferiores aqui, quando eu falo inferior, não é dizendo que eles são piores, não. São todos centros de força importantes, mas é porque eles estão mais ligados a essa realidade da vida que guarda relação com o mundo corporal. Tanto que, quando nós desencarnamos, os centros que se modificam são o centro gástrico,
o esplênico e o genésio. Esses se modificam, principalmente o gástrico e genésio, porque a alimentação ela se modifica e as funções sexuais, como nós aqui compreendemos, como nós aqui materializamos, ela ela deixa de existir, ela passa a existir de uma outra forma. Tá bom, turma? Isso aí nós poderíamos conversar, a gente pode conversar isso num outro momento, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer aí que depois a gente responde numa outra aula, tá? Aspecto espiritual, então, do centro frontal. Inspiração e intuição. O que é inspiração? Inspiração vem de fora, intuição vem de dentro, ok? Consciência. Capacidade de se observar sem julgamento. Observação é uma coisa, julgamento é outra. A observação é como se nós fôssemos espectadores de nós mesmos. Você pode se observar e conduzindo a sua vida, o seu modo de pensar, o seu modo de atuar na vida, sem aquela repressão da condenação e do julgamento. Ok? Quem quiser aprofundar nisso aí, nós estamos fazendo o estudo das 10 leis morais e o livro dos Espíritos. Quem está participando aí? Coloca aí para mim, fazendo favor. Quem está participando? Tem uma galera participando, tá? Que está fazendo esse curso aqui. Então, veja bem, quando nós acabando as 10 leis morais, nós vamos começar a estudar vícios e virtudes. Vícios e virtudes. Nos vícios e virtudes, nós vamos trabalhar isso. Como que a gente se observa sem se julgar? Porque para trabalhar vício e virtude, aqui julgamento está muito mais ligado a uma condenação, tá? Não no julgamento no sentido de escolher dentre, de saber perceber o que é o adequado e o inadequado. Não é isso, não. O julgamento aqui, a conotação está muito mais voltada ao rigor. Então, eu estou aqui me observando e aqui eu vou conduzindo e percebendo quais que são os melhores termos. É nesse sentido, tá bom? E a responsabilidade por si mesmo. Não aquela coisa assim, eu vou ter que fazer isso aqui, porque se eu não fizer, o que, que as pessoas aqui que estão próximos de mim vão pensar? Não, não, não. Isso aí é um tiro no pé. O bem proceder tem muito mais a ver comigo do que com a visão do outro. O que o outro pensa de mim é o problema dele. O que tem de fato a ver, o que é de fato importante é o que eu penso de mim e o que eu penso do outro. Isso de fato tem importância. O que o outro pensa de mim, o outro só tem um recorte do que eu sou, gente. O outro não está comigo 24 horas por dia, não. O outro não sabe das minhas lutas, não. Por isso que o julgamento em relação a gente julgar o outro, para isso o Senhor da vida colocou, implantou em cada ser um juiz, que é a consciência. Qual que é o aspecto espiritual do centro frontal? Inspiração, intuição e consciência. A intuição guarda relação com o meu arquivo, com os meus arquivos, com toda a assimilação que eu faço ao longo dos milênios e milênios e milênios, desde o princípio inteligente. É toda a minha herança. A inspiração está relacionada àquilo que vem do pensamento divino ou do plasma divino, né? Que está inserida em tudo. E a consciência, essa lei inscrita em nós, que na medida que nós vamos vivenciando mais, pensando e refletindo, isso vai sendo ampliado ao longo da nossa trajetória, ok? Glândula endócrina, hipófise pituitária. Cor, azul índico, índigo. Órgãos associados, prestem atenção. Cérebro, olhos, os ouvidos também entram aqui, tá, gente? Doenças associadas, miopia,
hipermetropia, astigmatismo, estrabismo, glaucoma, pontos negros, catarata, olhos vermelhos e secos, enxaquecas, dores de cabeça, tontura, vertigem, labirintite, rinite, problemas de ouvido, sinusite e grandes desequilíbrios endócrinos, ok? Posturas prejudiciais ao centro de força frontal. Ter olhos maus. Pessoa que fica vendo só o lado desafiador das pessoas. Ok? O lado desafiador da vida. Tem tanta coisa boa na pessoa. Você foca só no ponto de melhoria da pessoa. Como diz Jesus para Joana de Cusa, está lá no livro Boa Nova. Tanta coisa para você dar atenção, você vai ter atenção exatamente para os pontos de melhoria e foca nas coisas boas do seu marido. Maledicência. Alimentar orgulho e vaidade, inveja. Orgulho e inveja. Descontroles físicos e emocionais. Ser pessimista, hipocondríaco. Arquitetar planos maliciosos ou maldosos. E leituras nocivas. Outra coisa também, vídeos, tá? Pornografia e por aí vai. É uma postura prejudicial ao centro frontal. Estou pegando e captando o que há de pior na vida. Ok? Posturas positivas. Ver sempre positivamente. Não é o inocente, não, abestalhadão. É ver positivamente. O que é o ver positivamente? Você vê uma situação desafiadora e você aprende com ela. Ver positivamente não é negar o ruim que aconteceu, não. É você aprender com o ruim. Aprender com o ruim, pensar, poderia ter sido pior, ok? Isso que é ver positivamente, tá? Tem gente que fala, não, mas a gente não pode focar no negativo. Não, ver o negativo não é focar no negativo, é aprender com o negativo. Gente, a aula Virtudes e Vícios vai ser impecável, tá? Depois vocês vão perder, não. Segunda-feira às 19, para quem perguntou aí, segunda-feira às 19 horas. Ok? Fica gravado? Fica, vocês podem assistir depois. Ver sempre positivamente, falar bem das pessoas e das coisas. Tem gente que não dá conta de ficar sem falar da vida alheia, não é? Então fala bem, que dá um fim útil. Ao invés de ficar falando mal da vida alheia, fala bem da vida alheia. Ué. Não dá conta de ficar sem comentar sobre a vida dos outros. Então fala coisa boa. Não, o fulano tá mais bonito, né? Tá mais, parecendo mais novo. O que mais aqui? Falar bem das pessoas, das coisas, abolir preconceito, abolir preconceito. Como é que está o centro frontal de uma pessoa que é racista, homofóbico, preconceituoso? Como é que está? Equilibrado está, né, gente? Fazer boas leituras, né? Sair dos vídeos do TikTok, de palestras, espírito e ler. Ler, né? Nada substitui a boa leitura. Equilibrar a atividade física, divertir-se sadiamente, evitar excesso, manter o emocional equilibrado, percepção em relação ao universo, entendimento do próprio caminho, percepção, intuição, fé e devoção. Devoção para a vida, gente. Sagrado. Carisma. Se é uma pessoa carismática, desarmar interiormente. Tem gente que é armado. A pessoa está sempre na defensiva, achando que o outro está ali para fazer o inventário. Gente, relaxa. Nós não somos o centro do universo, não. A última cocada do tabuleiro, não. Nem tudo é sobre a gente. Ok? Faz sentido isso para vocês? Ter carisma, ter magnetismo. O que é o magnetismo, gente, pessoal? Pessoa agradável. Tem gente que é desagradável. Você conversa 10 minutos e fala, nossa, cruzes. Pessoa só fala coisa ruim. Pessoa sempre vê uma coisa ruim. Pessoa sempre tem um comentário infeliz.
Ou a pessoa sempre fala dela. Você conhece gente assim? Só fala dela? Cruzes. Força, sabedoria, capacidade de se concentrar e foco no objetivo. Como diz Paulo, prossigo para o alvo. Qual que é o alvo? Hum? Qual que é o alvo de você, gente? Vem André Luiz na obra Agenda Cristã e fala assim: não se esqueça de que Deus é o tema central dos nossos destinos. Não se esqueça de que Deus é o tema central dos nossos destinos. Vira Jesus e fala: não, como é que o termo que ele usa? É, esqueci quando ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, né? Se não fosse, teria dito, e ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, qual que é o meu foco e meu objetivo? É ser uma pessoa bem-sucedida? Só bem-sucedida em qual sentido? Não vamos nos esquecer, a saúde tem que ser integral, tá? Não adianta eu ser uma pessoa bem-sucedida materialmente e ser uma pessoa fracassada espiritualmente. Continuando. Laríngeo. Qual que é o laríngeo? Esse turquesa aqui, né, gente? Azul turquesa. Fica na frente da garganta, André Luiz entre a terra e o céu, tá? Fica na frente da garganta, preside os fenômenos vocais, inclusive atividades do timo, tireoide e paratireoides. Tem um livro que fala todo sobre ele, indiretamente, que é o livro Horizontes da Fala, do Hamed. Ok? Tem uma série de livros dele, Horizontes da Mente e tal, e tem um da Fala. É um livro espetacular. E aí, André Luiz acrescenta opa, em evolução em dois mundos. Além de controlar notadamente a respiração e a fonação. Então, laringe. Vocês sabem que a gente respira mal, né? A gente respira como suar até a coisa acabar. Respirar, respiração diafragmática, que é a respiração do bebê. Ok? Qual que é a respiração do bebê? Não é aquela respiração do depressivo e do ansioso curta, não. Curta. Que é aquela respiração aqui, ó, que causa aperto no peito, causa incômodo no peito, causa angústia, que fica aqui em cima. Não, a respiração saudável é a diafragmática. Qual que é? É a respiração que você enche a barriga. Você não enche isso aqui, não, o pulmão, não. Você puxa ela aqui embaixo. Aqui. A barriga sobe, enche e você solta suavemente. Quando você se perceber, por exemplo, muito ansioso, nervoso e tudo, é importante. Como é que você se acalma? A gente se ensina isso no curso de expositores, né? Através da respiração diafragmática e relaxamento muscular, consciência do corpo. Então, é muito importante aprender sobre ele. É, a comunicação é toda voltada para esse centro de força, tá? Que é a questão do laríngeo. Deixa eu ver aqui se trata sobre as doenças aqui. Isso, tá sim.
Tô falando sobre as doenças. Então, vamos lá. Aspecto espiritual. Autoexpressão e criatividade. Então, por exemplo, vamos entender o que seria essa autoexpressão e criatividade. Comunicar é uma coisa simples? Não. Comunicar é uma coisa desafiadora. Nós precisamos aprender a comunicar. A gente vê isso, por exemplo, em mensagens de WhatsApp e rede social. A dificuldade que as pessoas têm de manifestar de fato o que pensaram, o pensamento. Gente, não é só ir lá e digitar, não. Você tem que pensar em como você vai falar para que o outro entenda. E isso é responsabilidade de quem? Autoexpressão. Por isso que é autoexpressão. Se eu quero me fazer entender, quem que tem que se esforçar para que isso aconteça? Por isso que ao invés de perguntar para você assim, gente, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eu preciso perguntar assim, estou me fazendo entender? Diferente. Quando eu pergunto se vocês estão entendendo, se vocês estão entendendo ou não estão, é responsabilidade de vocês. Agora, quando eu pergunto, estou me fazendo entender, é responsabilidade de quem? Coloca aí para mim, por favor. Porque se eu estou comunicando aqui, quem precisa me fazer entender sou eu. Isso é um esforço de quem? Eu. Daí, uma ciência muito importante, que eu acho que todo mundo tinha que aprender um pouquinho, refletir sobre isso e tal, que é a comunicação não violenta. Nós precisamos aprender a comunicar. E qual que é o centro de força que guarda relação com isso e que me pede isso, esse cuidado na comunicação? Não é só como eu falo, mas o que eu falo, como eu falo também. A gente tem uma dificuldade gigantesca do como falar, qual momento falar. Ah, você está numa reunião de trabalho. Aí vem o seu chefe, o seu, enfim, superior, faz uma colocação que vai totalmente contra, ou que tem ali um caráter que é prejudicial ao coletivo. Você vai virar e vai dizer não concordo? Se tem uma coisa que é péssimo para você usar num diálogo, é dizer não concordo. Você está desconsiderando o lugar de fala do outro. Você está desconsiderando o que o outro pensou, o que o outro está refletindo. Você está desconsiderando o que a pessoa está dizendo. Você não está valorizando o esforço que a pessoa teve para chegar àquele raciocínio. Você pode dizer, posso trazer uma contribuição numa outra perspectiva? Você está dizendo, esse ângulo, essa perspectiva que você colocou, ela é válida. Posso trazer um outro ângulo? Posso contribuir com uma outra, dentro de uma outra perspectiva? Ou seja, nós estamos valorizando a perspectiva do outro, e se antes a gente tinha apenas uma visão, agora nós temos duas visões. Tudo é um modo de colocar. Tudo é um modo de compartilhar, é saber o momento certo, é saber o que dizer. Algo que nós não podemos falar para um depressivo, por exemplo. Você tem que ser mais forte, fulano. Você tem que ser forte. O que você está dizendo para ele indiretamente? Hã? Coloca aí para mim, por favor. O que vocês acham que a pessoa vai entender? Porque, de fato, é o que a gente está dizendo para a pessoa. Quando eu digo para ela, você tem que ser forte, eu estou dizendo o que para ela? Que ela é. Então, eu posso dizer de forma diferente. Eu posso dizer, nossa, você está sendo tão forte.
enfrentando essa situação, o que que eu reforço? Eu reforço que, mediante a todo o sofrimento que a pessoa está passando, eu reforço que ela está sendo forte. Qual que é o impacto disso na vida dela? É o contrário de quando eu digo você tem que ser forte, eu estou chamando a pessoa de fraca. Então, isso é autoexpressão, criatividade na palavra. Ao invés de enfatizar algo negativo, vamos pegar aqui do movimento espírita, que hoje em dia está na modinha agora, é a turma falar mal do movimento espírita. Ao invés de falar mal, eu posso falar o quê? Bem, como que está o centro laríngeo de quem está falando bastante mal? E quando você vai ver, a pessoa não faz nada prático para melhorar, a pessoa só fala mal. Como que tá? Está equilibrado ou não? Todas as vezes que eu gasto essa minha energia, que eu poderia estar fazendo algo construtivo, eu uso para algo que é destrutivo, o meu centro de força está equilibrado ou desequilibrado? Eu estou equilibrando ou desequilibrando ele? E a pessoa acha que está fazendo grandes coisas. Daí, Paulo virá e dizer que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, tem que pensar no que eu vou projetar, materializar pela fala. Porque essa fala, ela parte de mim, ela, se é uma coisa para contaminar, ela contamina primeiro quem? Eu. Qual que é a necessidade básica? Capacidade de acertar mudança. Então, eu mudo o meu modo de pensar, de entender a vida, e eu verbalizo isso como? Se antes eu era a favor da pena de morte, eu começo a estudar, analisar, refletir, falar, gente, mas é mesmo, os espíritos superiores disseram que quando se trata de um espírito, aquele pensamento que se aplica a uma cobra, por exemplo, morto animal, morto veneno, não se aplica ao ser humano. Nossa, agora eu estou entendendo. Eu mudo mentalmente a minha reflexão sobre a vida, a compreensão sobre aquele fato especificamente, mas quando eu materializo isso, eu verbalizo, eu estou acertando a mudança. Então, tem que sair do campo da razão. Não estou falando que a gente tem que sair para todo mundo falando, gente, vamos abrir mão da pena de morte. Não é isso, não. Eu estou dizendo que tudo que a gente muda em termos, no campo do raciocínio, da memória, da compreensão, ele é materializado, ele passa a ser materializado por onde? No laringe, pela palavra, ok? Emoções, frustração e liberdade, ok? Frustração e liberdade. Glândulas endócrinas, tireoide. Órgãos associados, pulmão, garganta, intestino. Cor, azul claro, turquesa, ok? Um momentinho, por gentileza. Só um momentinho. Retomando aqui, então. Cor, azul claro ou turquesa. Doenças, hipertiroidismo, cistos e câncer na tireoide, amidalite, dores de garganta, laringite, aperto ou caroço na garganta, surdez,
tinidos, asma, bronquite, efizema, sinusite, úlcera bucal, herpes, doenças dentárias e gengivas inflamadas. Vocês vão perceber uma coisa muito importante, muito interessante, que é a relação que existe entre os centros de força, tá, gente? Isso é uma coisa que tem que ser bem observada. Quais que são as posturas que são prejudiciais ao centro laríngeo? Vamos lá. Maledicência, criticismo, pessoas que são críticas ao extremo, de tudo, de tudo. Criticismo, reclamação, pessoa que reclama o tempo inteiro e reclama de tudo, e se acha o centro do universo, e só Jesus. Dar maus conselhos. Ah, não, se eu não aguentar, eu não aguentar, senão separado. Se fosse o seu, separado. Isso, parabéns. Primeiro, não tem nem que se meter na vida alheia, né? Quer dar um conselho? Pede a pessoa para pedir em prece, orientação superior, porque nós não temos a menor noção nem da vida da gente, quanto mais da vida alheia. É, não é, turma? Dar maus conselhos. Fechar-se sobre sentimentos, pessoas racionais, calculam tudo. E sentimento? Não, sentimento é vulnerabilidade. Sentimento é vulnerabilidade. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Sentir é, é se deixar afetar. Tem gente que não quer sentir, quer só racionalizar. Porque se eu sinto, eu me sinto vulnerável. Mas é isso. Isso que é o amor. É você desapegar daquela coisa de controle. Entende? Porque o amor real, onde tem amor real, não tem controle. Então não tem ciúme. Ah, não tem, então não tem ciúme. Não tem ciúme, não. Ok? O ciúme é exatamente sintomático. Aí eu querendo já problematizar a parada toda. É simplesmente a gente entender que onde tem ciúme não tem amor. Amor real. Tem a possessão, tem outra coisa. Tem controle. Ok? Fechar-se sobre sentimentos, desdenhar e ridicularizar o próximo. Não, mas você viu o cabelo do fulano? Nossa, e aquela calça do fulano, aquela roupa? Nossa, mas fulano engordou, né? Será que fulano tá doente? Ele emagreceu tanto? O que que fala mais aí, gente? Parece que o menino tá. Parece que aquele adulto tá lá na quinta série, não é? Tá na terceira série, que fica reparando pessoas e rindo de pessoas. Isso é pobre, né? Nunca foi bacana, nunca foi bonito. Feio, isso é horrível. E tem adulto que faz, não é? Agressividade verbal. O que é agressividade verbal? É partir para cima mesmo. É pegar o ponto do outro, ponto de fragilidade do outro e detonar com a pessoa, usando a fragilidade do outro. É como dizia Elis Regina: é muito melhor andar sozinho do que ter testemunha de acusação. O que é um testemunho de acusação? É quando a pessoa pega uma fragilidade sua, algo que você fez, joga na sua cara, te humilha, te coloca para baixo. É isso que o pessoal fica fazendo, às vezes, com alguns confrades espíritas aí. A pessoa deu uma derrapada, falou bobagem, porque não é o Cristo, né? Ah, mas fulano é expose total, mas quem criou expectativa sobre o fulano foi você, então o problema é seu. Chupa essa manga aí, meu amigo. O outro não é um Cristo, não é um espírito puro. É um ser humano comum. Falou bobagem? Releva, pega a coisa boa que ele falou e deleta da sua cabeça ou desconsidera o que ele falou e toma lição para você. Você também estudar e não falar bobagem, não é? Mas não adianta virar um obsessor para dizer, tá vendo? Olha que absurdo. É espírita e faz isso, é coisa de obsessor. Obsessor que faz isso. O mentor virar para a gente e falar, não, Rosa, é isso mesmo, vamos continuar, minha amiga, aprende isso aí, ó. Você ficar mais ligeira, mais esperta, aprende isso aí, vamos levantar e vamos correr atrás. É isso mesmo, cai 7 vezes, levanta 8.
Então, quem enfatiza o desequilíbrio do outro, a dificuldade do outro, a queda do outro, isso é plano de treva. Plano de treva. Irmão, um ajuda o outro. Fulano é assim mesmo, não fica assim não, tá tudo certo. Vamos aprender com a situação e vamos, ó, vamos trabalhar isso mesmo. Tranquilo, turma? Preconceito, ó, preconceito de novo aqui, né, Rose? É. E aí, a gente faz o que com ele? Extirpa ele do coração da gente. Porque não adianta ser espírita preconceituoso, né? Ok? Passa um determinado local, tem um ponto de prostituição, aí você vê a pessoa que está ali numa luta danada, passando todo tipo de sofrimento, você acha que essa pessoa é inferior a você, que a pessoa está num ponto de prostituição. Então, você não está aprendendo nada da doutrina, não é? Porque a doutrina ensina para a gente exatamente a eliminar todo tipo de distanciamento entre nós e o outro. Se o Espiritismo está colocando você distanciado do outro, você está entendendo errado. Você não está entendendo o Espiritismo. O Espiritismo é exatamente para eliminar qualquer tipo de distanciamento entre eu e o outro. Quem cria afastamento é o ego, é o orgulho de você pensar que é superior aos outros. A humildade, não. O humilde, que é o bom samaritano, foi lá pelos pés do moço caído para ajudar o moço caído. É pelos pés. É por baixo. Você não vai na arrogância por cima, não. Você vai por baixo. É Jesus ajoelhando como escravo e lavando os pés dos discípulos. Isso é evangelho dos corações. Isso é espiritismo. Preconceito é o oposto disso. E o último, vícios. Todo tipo de vício. Fofoca é vício? É. Então, equivale a dizer que a partir de hoje, uma coisa que a gente não vai fazer na vida mais é fofoca. E nem ouvir também, tá? Ficar ouvindo fofoca, dando corda. Não, tá, corta. Muda de assunto. Posturas previdenciais. Falar bem das situações, das coisas, das pessoas, da vida. Quais são os bons conselhos que nós poderíamos dar? Oh, vamos lá estudar. Vamos estudar lá no Religar, vamos fazer um curso. A FEB lançou um curso bacana. A AME, fazendo tanto curso bom, vamos participar. Entende isso? E é um conselho que vale para qualquer pessoa que você não entra no pessoal da pessoa. É intensificar a oração, é estudar mais, assistir menos palestra, é aprofundar no conteúdo. Isso são boas orientações. Alimentar-se de bons estudos, diálogo construtivo, extrair sempre o lado positivo das pessoas e a ausência dos vícios. Equilíbrio emocional, sensibilidade, criatividade artística, o dom da palavra. Gente, quando fala criatividade artística, não é para você virar um Picasso, não. Ok? O modo como você arruma a sua casa, o lugar que você coloca uma plantinha, o tipo de plantinha que você escolhe, o cuidado que você tem de pôr uma mesa lá, de fazer uma comida, o aspecto estético de tudo, isso é sensibilidade artística, criatividade artística. O modo com que você se veste é criatividade artística. É o estético não no sentido pobre da expressão, mas no sentido de sensibilidade da alma. É o que você ouve. Você pega lá uma música do Legião, refletir sobre a letra da música. Você pega um Djavan, é você refletir sobre a letra de Djavan. E a pessoa fala, não entendi nada, mas se esforça, porque se ele pensou naquilo e criou aquilo, é para você entender. Não é só melodia, porque se fosse só melodia, seria uma música instrumental, mas alguém pensou numa letra. Cabe a gente desenvolver a sensibilidade para compreender a letra. Açaí, guardiã, zoom de besouro, um imã. Lembra dessa música? Eu preciso entender isso. Grande atriz amanhã. Isso é criatividade artística. Dom da palavra.
Dom da palavra não é oratória, não. Meus irmãos. Não, dom da palavra é você falar com proveito. O dom da palavra é falar para que o outro compreenda. Você atingir os níveis de compreensão com respeito às pessoas. E, ao mesmo tempo, você se levar também para entender o que o outro está querendo dizer. Outro ponto. Dom da palavra do conhecimento, clareaudiência, faculdade anímica, não é mediúnica, é anímica, é desenvolvimento da nossa potencialidade. Intelecto claro, independência, idealização, senso de planejamento, que está inserido na parábola da torre. Você construir uma torre, você tem que prever quanto que você vai gastar para você construir. Você não começar a obra e parar com ela para você começar e concluir a obra. Parábola acerca da Previdência, parábola da torre, tudo trata sobre isso, tá? Força de vontade. Mas o que o laringe tem a ver com força de vontade? Pois é. E capacidade de tomar decisões. Conta para mim aí, vocês imaginavam que o laríngeo tinha todas essas características, gente? Fala para mim, por favor. Vamos agora para o cardíaco. Tem que dar uma aceleradinha, tá bom? Cardíaco. Situa-se na direção do coração, ele é um pouquinho para a esquerda, tá? Ele não é centralizadinho certinho, não, ele é um pouquinho para a esquerda. André Luiz, Entre a Terra e o Céu, capítulo 20. Situa-se na direção do coração e responde pela sustentação dos serviços da emoção e do equilíbrio geral. Dirige a emotividade, circula as forças de base e por aí vai. Sustenta a emoção geral. Esse centro aqui, ele é muito importante. No livro tem tudo de forma muito minuciosa, tá, gente? Aqui, infelizmente, não dá para a gente trabalhar tudo, mas, pra vocês terem uma ideia, só o cardíaco, ele tem 2 ou 3 páginas só falando sobre ele, tá? Então, quais que são aspecto espiritual? Amor por si. Amor não é egoísmo. Amor é, dentro daquela tríade que Jesus propõe, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. É esse amor. Amor não é egoísmo, tá? E autoestima. Importante. Olhar para si, se valorizar, cuidar de si mesmo, tá? Só que tem a questão do amor a si. Ele não existe, o amor a si não existe se estiver em perfeita sintonia com o amor ao próximo. Por quê? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. Ao próximo como a si. Conseguem perceber? Então é uma coisa só. É a substituição do eu pelo nós. Aí vem a necessidade básica desse centro cardíaco. Amor incondicional. Ok? Com todo respeito aqui, vou dar uma dica de leitura aí, que é o meu segundo livro, Perdão, o Sacrifício Mais Agradável a Deus. Tá bom, gente? É um livro que fala sobre amor incondicional, sobre compreensão e incompreensão, sobre conflitos familiares, sobre o Judas dentro da casa da gente. E em muitos momentos também sobre nós como os Judas da vida. Vou deixar aqui, ó. Quem quiser adquirir o livro, é só mandar uma mensagem para esse número aí solicitar, tá bom? Tá aí escrito que é o meu primeiro livro, A Exposição Espírita Quando o Coração Fala, mas tem o meu segundo livro, é O Perdão, o Sacrifício Mais Agradável a Deus. O meu esforço foi exatamente esse, de tratar sobre a questão do perdão, do amor incondicional, na grande mensagem da cruz, porque ele é todo embasado na crucificação de Jesus, desde a Santa Ceia, e também na crucificação de Jesus, onde Jesus é aquele que se permite passar pela cruz entre 2 ladrões. Ali a gente tem 3 dores diferentes e por aí vai. Então, o esforço do livro é todo para falar sobre o amor incondicional. Também sobre compaixão, sobre perdão, sobre verdade, sobre gratidão, ok?
Entendimento acima de tudo. Não existe perdão sem entendimento. E não existe amor incondicional sem perdão e sem entendimento. Não existe. Perdoar não é esquecer, perdoar não é deixar de sofrer, tanto que o nome do livro é Perdão, o sacrifício mais agradável a Deus. Isso é uma expressão de Allan Kardec. Tá bom, turma? Então, qual que é a necessidade básica do centro cardíaco? Necessidade básica, amor incondicional, compaixão, perdão, verdade e gratidão. Qual que é a glândula endócrina? Timo. Qual que é o órgão associado? Coração. Qual é a cor? Verde. Doenças associadas. Doenças cardíacas, arteriais, como colesterol, alergias, câncer de mama, cistos de mama, doenças autoimunes, é uma doença causada pelo sistema imunológico, né? No caso, as doenças autoimunes. Tem também diabetes tipo 1, artrite, esclerose, lúpus, vitiligo, trombocipolemia idiopática, baixa de plaquetas, né? Fibromialgia, leucemia, linfoma, gripe, bulimia, anorexia nervosa, problemas pulmonares e bronquites. Essas são as doenças. Quais que são as posturas negativas do centro cardíaco? Emoções fortes. O que são as emoções fortes? Exageradas, que é a questão da euforia, tá? Tem alegria, que ela reside dentro da gente. Eu posso estar com um semblante sereno e estar profundamente alegre. E tem o eufórico, que é a pessoa que, nossa, não é o extrovertido, não. O extrovertido é uma característica natural. Existem pessoas mais introvertidas e existe o extrovertido. O que nós estamos colocando aqui é sobre a euforia, tá? Que é aquela coisa de fato exagerada que ela guarda relação com o desequilíbrio, tá? O Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida que as emoções fortes são como que engrenagens, como que pancadas em engrenagem frágil. As emoções fortes são como pancadas em engrenagem frágil, ok? Vibrações que mexam com sentimentos, preguiça, comodismo, prejudicial, tá? Negativas. Rancor, mágoa, ódio, ressentimento, sentimento de vingança, violência, impaciência e irritabilidade, apego, medo, melancolia constante, que gera a depressão, tá? Quais que são os aspectos que são positivos, que devem ser cultivados? Busca pelo autoconhecimento, domínio de si mesmo, ausência de vícios, atividade física e intelectual compatível, sem tudo no equilíbrio, né? Amizade, compreensão, humildade, perdão e esquecimento do mal, tranquilidade, vibração de amor pelas criaturas, altruísmo, dentro do equilíbrio emocional, gente. Amor próprio e pela humanidade, é a substituição do eu pelo nós, verdadeira compreensão do que é compaixão, tá? Que não é pieguismo, da benevolência também, aceitação, bondade, disponibilidade para o perdão, pessoa está aberta a não colocar obstáculo à reconciliação, ajuda ao próximo, sabedoria, conscientização do outro, aspirações amorosas, pacificação, fé na vida e nas pessoas. Ok? Próximo, que é o laranjinha, o amarelinho aqui, ó, que é o centro de força gástrico, responsável pela administração dos alimentos e fluidos em nossa organização, que está entre a terra e o céu, capítulo 20, e Evolução em Dois Mundos, capítulo 2. E aí ele fala aqui da alteração que acontece no gástrico, tá? Está em Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, ele fala assim: o corpo psicossomático possui, depois da morte,
duração variável em razão do equilíbrio emotivo e do avanço cultural daquele que o governa. Ou seja, permanece por um tempo indeterminado em adaptação ao novo estágio no plano espiritual. Em razão disso, as alterações fisiológicas que se processam depois da morte promovem no espírito as adequações necessárias ao novo ambiente, para não sofrer pela diferenciação dos alimentos de que naturalmente se provê no campo gástrico. No campo genésico, idêntica medida se a sublimação do amor na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças estiverem ausentes de seus sentimentos. Para ambos os casos, novas fórmulas de aperfeiçoamento e progressão estarão presentes para que as perturbações se acalmem. O que ele está querendo dizer com isso? A mudança, tanto no gástrico quanto no genésico. Porque o alimento, lembra que eu falei anteriormente? O alimento ele muda e as funções sexuais também. Porém, as pessoas que têm vícios, não só alimentares, quanto no sexo em si, a modificação ela se faz muito prejudicada. Daí o indivíduo permanecer viciado. E daí complicações nesse sentido. Tá bom? Por isso que ele fala aqui, ó, ele fala assim, no campo genésico, idêntica medida se a sublimação do amor na comunhão das almas que se reúnem no matrimônio divino das próprias forças. Se há um direcionamento respeitoso, as energias genésicas respeitoso em relação ao outro, a parceira, o parceiro, companheiro, companheira, se existe respeito com a própria sexualidade e em relação ao outro, essa mudança ela se dá de uma forma muito mais rápida, eficaz, ok? E aí, gente, tá a questão diferente aí, que tem uma dificuldade, porque em a maioria das literaturas vão apresentar o gástrico depois do esplênico. Só que pela própria experiência, no tato magnético, a sequência correta é gástrico primeiro e depois o esplênico, tá? Então, nas figuras, lembra que eu mostrei na primeira aula que a gente teve? Nas figuras, nós vamos encontrar geralmente o esplênico antes. Mas, na verdade, o gástrico ele é antes. E o esplênico é na região do baço. Tá bom? Qual que é o aspecto espiritual, no caso aqui do gástrico? Autoestima, noção do próprio valor. Ah, não, eu não falei aqui sobre a questão nutritiva, né? Esse centro fornece energia sutil nutritiva para a maioria dos principais órgãos envolvidos no processo de digestão dos alimentos e purificação do organismo. Então, rege pâncreas, estômago, fígado, vesícula biliar, além do sistema nervoso. Tá? Isso é importante. Quem tem gastrite nervosa aí sabe por quê. É o centro responsável pelas emoções, tanto que as emoções fortes, sustos, sentimentos, susto, sentimos dores de barriga, evacuação ou micções. Então, resumindo, aspecto espiritual, autoestima, noção do próprio valor. Olha, lembra que eu falei que guarda relação com a emoção diretamente? Né? Centro responsável pelas emoções. Necessidade básica, valorizar as necessidades do eu, do eu. Cor, laranja, emoções. Olha aqui. Raiva, ressentimento, culpa. Aqui nesse caso aqui, são as emoções prejudiciais, tá? Raiva, ressentimento, culpa, sensação de que não tem valor, sentimento de menos-valia, ok? Qual que é a glândula endócrina? Pâncreas.
Órgãos associados: fígado, estômago, intestino, tem relação também com o baço, tá? Mas o que impera mais o baço é o esplênico, intestino delgado. Doenças associadas. Aí vem poder, preocupação, pessoas que não sabem dizer não, desconfiança, arrogância, autoestima baixa, hipocondria. Quais que são as posturas positivas? Educação alimentar, digestão normal. O que é digestão normal? Quando a pessoa deixa naturalmente a digestão, não come até empaturrar, come menos e não fica usando esses recursos que são artificiais. A pessoa come muito e vai tomar um sorrisal. O próprio organismo já tem um mecanismo de digestão e absorção de nutrientes. Não é necessário a gente forçar isso. Então, a digestão natural, normal. Alimentação regular, natural, equilibrada, ausência de vícios, tá, gente? Essa questão, por exemplo, embutidos, comidas que são prejudiciais, embutido, enlatado, com muito conservante, muito sódio, isso é prejudicial. Emocional equilibrado, impulso para vivenciar as emoções, hipoglicemia, digestão, gastrite, úlcera, câncer de intestino, hérnia de hiato, doenças celíacas, gota, pedra na vesícula, hepatite, cirrose, bruxismo, dores musculares, anorexia ou bulimia, enjoos e alcoolismo. Quais que são as posturas negativas? Gula, alimento de difícil digestão, jejum continuado, excesso de açúcar, ok? Aí vem aguçamento do apetite, vícios, controle emocional, descontrole emocional, ansiedade, impaciência, egoísmo, vaidade, ciúme, preconceito, ira, timidez, intransigência, abuso, é, abuso de todo tipo, tá? E quais são os aspectos positivos? Cadê aqui? Investimento nas próprias qualidades, foco em investimento nas próprias qualidades, amor à vida, aptidão de experimentar as coisas da vida com plenitude, propósito definido de ações, intuição, ternura, boa vontade, autoestima, confiança e alegria. Ok? Tem 15 minutos, 14, 13. Vamos lá, esplênico. Aí eu vou falar bastante hoje na aula à tarde, então eu vou passar bem rapidinho por ele, tá? André Luiz entra a terra em seu capítulo 20. No corpo denso, o esplênico está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os caninhos do veículo físico de que nos servimos. Aí está a questão da depressão, tá? Congestionou, o que é depressão? A ausência de vitalidade. Não é de felicidade nem de alegria, tá bom? É de vitalidade. Esse centro determina todas as atividades em que se exprime o sistema hepático dentro das variações de meio e volume sanguíneo. André Luiz, Evolução em Dois Mundos, capítulo 2. Tem muita informação sobre o início clínico, tá? Inclusive em relação à vampirização, quadros de obsessão e por aí vai, tá? Quais que são os aspectos que são negativos? Pouca ingestão de líquido, alimentação condimentada, exercício físico em excesso, mágoa não resolvida, irritabilidade, medo, incapacidade de construir, distração, raiva, ódio, inveja, insegurança, falta de paixão, de interesse pela vida, tristeza, manipulação e apego, dependência emocional e vício. Quais que são os aspectos positivos? Ingestão de muita água, alimentação natural, com mínimo de condimentos, exercícios físicos regulares, superação de mágoas, paciência e bondade, doenças associadas, desarmonia dos rins, fígado, pâncreas, vesícula e bexiga, alergias,
alimentares, problemas menstruais, distúrbios gástricos, intestinais, perda de vitalidade, olha, perda de vitalidade, dores lombares no sacro e cóccix. Segundo André Luiz, esse centro regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os caminhos do veículo de que nos servimos. Isso está entre a terra e o céu na obra, ok? 10 minutos eu tenho. Centro vital genésico. Centro de força localizado no santuário do sexo como templo modelador de formas e estímulos entre os homens e o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, associação e realização entre as almas. Capítulo 20 da obra Entre a Terra e o Céu e Evolução dos Mundos, capítulo 2. Cadê os aspectos que são... Então, vamos lá. Aspectos espiritual, aspecto espiritual, autorrespeito, necessidade básica, criatividade nas relações afetivas, emoções, possessividade e comunhão, cor vermelho, glândulas endócrinas, ovários e testículos, órgãos associados, útero, intestino grosso, próstata, doenças associadas, anemias, resfriados, diarreia, insuficiência renal, fadiga, dores articulares, lombares e nas pernas, pressão alta ou baixa, problemas na coluna, osteoporose, prisão de ventre, apendicite, síndrome do intestino irritável, lombalgia, problemas reprodutivos como infertilidade, endometriose, cistos ovarianos, cânceres de ovário, TPM, fibroma, menopausa, doença testicular ou próstata. Aspectos negativos, abusos sexuais, uso de afrodisíacos, excitantes, estimulantes de toda ordem, fixação sexual, aborto, ideias criminosas, fumo, álcool e tóxicos. Aspectos positivos, controle e educação da sexualidade e suas funções, uso de ideias criativas e ausência de vícios. Ok? Vem André Luiz e fala no Missionários da Luz o seguinte: centros vitais desequilibrados obrigarão a alma à permanência nas situações de desequilíbrio. E qual que é o processo que nós fazemos através do magnetismo? É fazer exatamente com que haja um reequilíbrio, ok? A gente oferece um reequilíbrio, a gente faz a desobstrução dos centros vitais, dos centros de força, a gente realinha, a gente permite que o fluxo de energia transite, tá bom, turma? E acima de tudo, que isso é importante para a nossa compreensão, estimula a pessoa a novos comportamentos. Lembra das primeiras aulas? A gente tem que buscar a saúde integral do ser. O que que isso quer dizer? O que que eu posso compreender com isso? Isso quer dizer que eu preciso mudar o meu modo de pensar, eu preciso dar atenção aos aspectos que são prejudiciais para mudá-los e me aproximar o máximo que eu posso das posturas que são benéficas para o meu cuidado. Então, não é que a gente vai virar para a pessoa e dizer para a pessoa que ela tem que estudar, e depois a gente vai ver o que que faz, não. A gente vai fazer o processo da ação magnética, oferecendo para a pessoa o equilíbrio necessário, né, para que a própria pessoa em si, ela consiga ter uma qualidade de raciocínio, de reflexão, de paz interior tal, capaz de assimilar conteúdos novos e mudar a própria vida, mudar o roteiro da própria vida.
Conseguem compreender? Então, é uma coisa onde nós aliamos o Evangelho de Jesus, a gente vai aliar o Evangelho de Jesus é, a esse aparato que o magnetismo consegue oferecer para as pessoas que buscam instituição. Mas não tem como a gente fazer um movimento só de fora para dentro. É importante que façamos um movimento de dentro para fora. E para isso a gente tem que compartilhar esses ensinamentos com as pessoas para dizer, olha, você é o senhor de si, é você que cria a desarmonia e você que através de uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura, é que vai manter uma saúde que ela é espiritual, perispiritual e física. Então, a gente ajuda num processo de ação magnética de fora para dentro, e a pessoa busca, com o passar do tempo, vai se desenvolvendo, vai aprendendo, vai compreendendo o que é a vida, para manter a ação magnética. Daí a expressão que ela é oriental, que diz mente sã, corpo são. Daí a importância do estudo, do aprendizado, da compreensão para a vida. Conseguem perceber isso? Não é? Tá bom, gente? Olha, então mais tarde, vamos parar por aqui. Mais tarde teremos a segunda aula. Assim que estiver disponível a aula, eu mando para vocês, tá bom? Eu mando para vocês. A gente tem que sair daqui agora rapidinho, porque às 13h30 nós começamos a nossa aula lá. E assim que estiver pronto, eu mando para vocês que vocês tenham acesso e estudem também, tá? Tudo isso agrega. Vamos fazer nossa prece de agradecimento, de encerramento, agradecendo a Jesus as oportunidades benditas da vida, onde nós aprendemos a viver de uma forma muito mais equilibrada, muito mais em paz, com muito mais amor. Agradecer por todos os ensinamentos que nós tivemos acesso hoje. E assim, Senhor, nós só temos a agradecer de coração. Agradecemos também aos benfeitores espirituais que estiveram conosco, nos inspirando, nos envolvendo nesse momento, nessa manhã. Nos colocamos à disposição para compartilhar tudo que nós aprendemos e também para auxiliar aquelas pessoas que buscarem a instituição espírita, necessitadas de minimizar suas dores, os sofrimentos, que possamos emanar para ela os nossos melhores sentimentos de amor, de paz e de renovação. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos. Somos o teu povo e rebanhos o seu pastoreiro. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino. Louvai e bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom. Eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura para sempre, e de geração em geração a tua fidelidade. E assim, Senhor Jesus, finalizando com o Salmo 100 de Davi, te agradecemos imensamente pelas bênçãos da vida. Que assim seja. Muito obrigada pela companhia, turma. Que Jesus continue abençoando, iluminando a todos vocês, e que essas bênçãos também possam ser estendidas para a instituição espírita que vocês fazem parte. Um beijo no coração. Até mais tarde. Fiquem com Deus. Beijo, gente! O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais.